Gênesis capítulo 24. Abraão já era velho e entrado em dias, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E Abraão disse ao seu servo mais velho da casa, que administrava tudo: coloque a tua mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que você não tomará para o meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas que o Senhor irá à minha terra e à minha parentela, e dali tomará mulher para o meu filho Isaque. E o servo perguntou-lhe: se porventura a mulher não quiser seguir-me a esta terra, devo então levar o seu filho de volta à terra da qual o Senhor saiu? E Abraão lhe disse: guarde-se de não levar o meu filho de volta para lá. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: à sua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da sua face, para que tome uma mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser segui-lo, o Senhor estará livre deste juramento. Somente não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo colocou a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe quanto a esta questão. Tomou, pois, o servo 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, sendo que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, no entardecer, ao tempo em que saem para tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dê-me hoje êxito e demonstre bondade ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou parado junto à fonte de água e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Permita, pois, que a jovem, a quem eu disser: desça agora, peço-lhe, o seu cântaro para que eu beba, e ela disser: beba, e também darei de beber aos seus camelos, que seja essa a que designou para o seu servo Isaque, e que eu nisso reconheça que o Senhor usou de benevolência para com meu senhor. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a jovem era muito formosa de aparência, virgem, que nunca havia tido relações com homem. Ela desceu à fonte e encheu seu cântaro e subiu. O servo correu-lhe então ao encontro e disse: deixa-me beber, peço-lhe, um pouco de água do seu cântaro. E ela respondeu: beba, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E, tendo ela lhe dado de beber, disse: tirarei também água para os seus camelos, até que tenham acabado de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu novamente ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem observava em silêncio para saber se o Senhor havia dado êxito à sua viagem ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 braceletes para suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse: diga-me, por favor, de quem você é filha? Há um lugar na casa de seu pai para pousarmos? E ela lhe disse: eu sou filha de Betuel, filho que Milca deu a Naor. E disse ainda:
Também temos palha e muita forragem e lugar para pousar. Inclinou-se então o homem e prostrou-se diante do Senhor e disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a jovem correu e contou tudo isso na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão que se chamava Labão. E Labão correu ao encontro do homem até o poço. E aconteceu que, tendo visto o pendente e os braceletes nas mãos de sua irmã, e ouvido as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou o homem, foi ter com o homem que estava parado junto aos camelos ao lado do poço, e disse: Entre, bendito do Senhor, porque o Senhor está parado aí fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. E o homem veio à casa e desarreou os camelos, e deram palha e forragem aos camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei até que tenha transmitido a mensagem. E ele disse: Fale. Então disse: Eu sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e gado, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho a meu senhor após estar velha, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: O Senhor não tomará mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito, mas o Senhor irá à casa de meu pai e à minha família, e tomará mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: Porventura a mulher não me seguirá? E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o seu caminho, para que o Senhor tome mulher para o meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então estarás livre do juramento, quando o Senhor for à minha família, e se não lhe aderem, serás livre do meu juramento. E cheguei hoje à fonte e disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se o Senhor agora prospera o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a moça que sair para tirar água, e a qual eu disser: Peço-lhe, dê-me um pouco de água do seu cântaro, e ela me disser: Beba o Senhor, e também tirarei água para os seus camelos, que seja esta a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Peço-lhe, dê-me de beber. E ela se apressou e abaixou seu cântaro de sobre si e disse: Beba, e também darei de beber aos seus camelos. E bebi, e ela também deu de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: De quem você é filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe gerou. Então eu pus o pendente no seu rosto e os braceletes sobre as suas mãos. E abaixando-me, me prostrei diante do Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho certo para tomar a filha do irmão de meu senhor para o seu filho.
Agora, pois, se forem tratar meu senhor com bondade e retidão, deixem-me saber. E se não, também deixem-me saber, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. E então Labão e Betuel responderam e disseram: Este caso procedeu do Senhor. Não podemos falar mal ou bem ao Senhor. Eis que Rebeca está diante do Senhor. Tome-a e vá. Seja ela mulher do filho de seu senhor, como o Senhor tem dito. E aconteceu que, ouvindo o servo de Abraão as suas palavras, prostrou-se à terra diante do Senhor. E o servo tirou joias de prata e joias de ouro e vestidos e deu-os a Rebeca. Também deu preciosidades ao seu irmão e à sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: Deixem-me ir ao meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a jovem conosco alguns dias, pelo menos 10, depois irá. Ele, porém, lhes respondeu: Não me detenham, sendo que o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixem-me partir para que eu volte a meu senhor. E disseram: Chamemos a jovem e saberemos de sua boca. Chamaram, pois, Rebeca e perguntaram: Você irá com este homem? E ela respondeu: Irei. Despediram então Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e os seus homens. E abençoaram Rebeca, e disseram-lhe: Você, irmã nossa, seja a mãe de milhares de miríades, e possua sua descendência à porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e montando nos camelos, seguiram o homem. E o servo, tomando Rebeca, partiu. Ora, Isaque vinha do poço de Beer-Lahai-roi, porque habitava na região do Neguebe. E Isaque saíra a meditar no campo à tarde. E levantou os seus olhos e viu, e eis que havia camelos vindo. Rebeca também levantou seus olhos, e vendo Isaque, desceu do camelo. E perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Ele é o meu senhor. Ela então tomou o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque tudo o que fizera. E Isaque conduziu-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe.